Olá, sou o professor Vilmar e neste vídeo falarei sobre unidades de medidas. Bom, antes de começar a falar então sobre cada uma das medidas, é importante entender o que são unidades de medidas e para que elas servem. Nosso dia a dia nós convivemos com várias situações que nós precisamos contar, quantificar, e sempre que precisamos quantificar, nós precisamos de um parâmetro. E as unidades de medidas são justamente grandezas, ou seja, parâmetros, que nos possibilita comparar diferentes tamanhos, diferentes quantidades, diferentes pesos, ou seja, comparação entre medidas da mesma espécie. É possível, por exemplo, comparar um tamanho de uma casa, se ela é pequena, se ela é grande, se uma é maior do que a outra, a partir das unidades de medidas. Pois bem, uma das unidades de medidas muito utilizadas são as medidas de comprimentos, ou seja, é um tipo de grandeza de medidas. Ok? Tá, mas falando de medidas de comprimento, elas são muito utilizadas para medir distâncias e a principal unidade dela é o metro. Então, o metro é a unidade fundamental das unidades de medida de comprimento e nós temos aí quilômetro, hectômetro, decâmetro, que são seus múltiplos, e também submúltiplo, decímetros, centímetros e milímetros. Agora, como fazer a conversão? Às vezes você tem medidas em metros, que é em centímetro, que é em metro, que tem em quilômetro, que é em metro. Então, como fazer a conversão? Pois bem, é preciso sempre lembrar que a sua unidade fundamental é o metro. Outra coisa muito importante que você tem que levar em consideração é o seguinte: colocando em uma escala de quilômetro até milímetro, progressiva aí, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Toda vez que você percorrer uma casa nesse sentido, para a direita, então você deve multiplicar por 10. Toda vez que você percorrer uma casa na transformação ou no sentido inverso, para a esquerda, você divide por 10. Então, por exemplo, olha só, quando eu vou transformar metros em milímetros, eu vou multiplicar então esse valor por 1000. Se eu for transformar metro para quilômetro, eu vou transformar em 0,001. Pois bem, vamos transformar então 30 centímetros em milímetros? Olha só, 30 centímetros, centímetro está aqui, e eu vou levar para milímetro. Vou percorrer uma única casa, tá? De 100 para 1000 aqui, tá? Na verdade, você vai percorrer uma única casa. Então, você vai multiplicar por 10. 30 vezes 10 é igual a 300 milímetros. Quer dizer que 30 centímetros é igual a 300 milímetros. Por outro lado, eu agora quero transformar 30 centímetros em metros. Centímetros eu vou percorrer para metros. E agora, já sei que eu vou fazer uma divisão, né? Além disso, olha só, tenho 30 centímetros. E quantas casas eu vou percorrer? Uma, duas. Pois bem, vou dividir por 100. Vamos cortar esse zero com zero. 3 dividido para 10 é igual a 0,3. 3 o quê? Metro. 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Outra grandeza são as unidades de massa. A unidade fundamental é grama, mas nós utilizamos também muito o seu múltiplo quilograma. Tem o hectograma e o decagrama, que também são unidades múltiplas, embora menos utilizadas. O decigrama e o centigrama, e uma outra muito utilizada, acaba sendo o miligrama. Uma coisa interessante que não é a grama, e sim o grama, tá? Vem de peso, de massa, ok? Então, aqui nós temos seus símbolos, sempre representado em letras minúsculas. Muita gente coloca quilograma sendo em letra maiúscula, mas na verdade é sempre em letra minúscula, tudo bem? Pois bem, vamos prosseguir. O grama, da mesma forma, é a unidade central, aqui. E da mesma forma, seguiu para a direita, nós temos quilograma, hectograma,
decagrama, grama, decigrama, centigrama e milograma. Miligrama. Sempre que percorrer para a direita, eu estou, então, multiplicando. Para a esquerda, dividindo. Então, vamos lá. Tenho 3 gramas e quero transformar em quilos. Gramas para quilo, estou percorrendo para a esquerda. 3 gramas. E aí resta saber quantas casas vou percorrer. Decagrama, hectograma, quilograma. Então, 3 casas, 10, 100, 1000. Tudo bem? Então, eu estou dividindo para 1000, porque seria dividido por 10, dividido por 10 e dividido por 10. Coloco de uma vez direto, então, para cada caso, ao invés de colocar várias operações, só colocar um número a mais, já que é a base 10. Então, nós temos aí 3 dividido para 1000 vai ser igual a 0,003. Tudo bem? Agora eu quero grama para miligramas. Grama para miligramas. Vou para a direita também 3 casas, decigrama, centigrama e miligrama. Então, nós temos aqui 3 que multiplica agora a 10, 100, 1000. Então, nós temos 3 vezes 1000, 3000 miligramas. 3 gramas é igual a 3000 miligramas. Vamos a um outro tipo de grandeza. A grandeza de medidas de capacidade ou medida de volume são muito utilizadas para medir as quantidades de litro e para isso nós usamos os seus múltiplos. Olha só, mais conhecido aqui é o litro mesmo, que é a unidade fundamental, e o mililitro, né, ml. Também nós temos o centilitro e o decilitro, decalitro, hectolitro e quilolitro. O raciocínio aqui é o mesmo, sempre para a direita, multiplicando, para cada casa multiplica-se base 10, um número, e para a esquerda divide para base 10 também. Eu tenho 20 litros e quero transformar em mililitros. Você já sabe como fazer? Acredito que sim, né? Então, de litro para mililitros. 20 vezes quanto? Vezes uma casa, 2 casas, 3 casas, então, para 1000. Então, nós temos aqui 20 vezes 1000, 20.000. 20.000 o quê? 20.000 mililitros. Agora, quero transformar 20 litros em quilolitro. Agora, de litros, percorrendo para a esquerda, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, nós temos 20 dividido 20 o quê? 20 litros dividido para 1000. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, 10, 100 e 1000, ok? Então, vou cortar 0 com 0. Numa fração eu posso fazer esse corte no numerador e denominador. Então, nós temos 2 dividido para 100, 0,02 quilolitro. Medidas de área. Agora, na medida de área, tem uma pequena diferença. As medidas de áreas elas são formadas a partir de, o nome já diz, área. Então, aqui vamos considerar uma área quadrada. Nós temos, imagine aqui que eu tenho aqui 1 metro vezes 1 metro é igual a 1 metro mesmo, né? 1 vezes 1 é igual a 1 metro quadrado. Agora, se nós tivermos aqui uma outra figura, 2 e 2. 2 vezes 2 é igual a 4 metros quadrados. Tudo bem? Então, olha só como que é verdadeiro. Nós temos, ao cortar essa figura, nós temos aí, então, 4 metros quadrados. Pois bem, sempre a sigla também letra minúscula, mas vai o 2 elevado aí depois da sigla. Então, nós temos quilômetro quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Como agora fazer essa conversão? Ao invés de multiplicar para cada casa, eu multiplico por 10, agora eu multiplico por 100. Então, o número 0, aliás, na base 10,
é dobrado. Por quê? Porque ele está considerando um zero para cada uma das suas laterais, já que nós estamos trabalhando sempre com figuras quadradas. Agora vamos transformar 20 metros quadrados em centímetros quadrados. Olha só, vou sair de metro para centímetro. Se fosse como a anterior, eu pegaria uma casa, duas casas, portanto, seria multiplicado por 100. Mas agora nós vamos fazer 20 vezes 100 vezes 100, porque é o quadrado, ok? Então, nós temos 20 vezes 10.000, na verdade. Tudo bem? Então, 20 vezes 10.000 deu 200.000 centímetros ao quadrado. Então, uma das dúvidas que surgiram lá na disciplina de matemática foi sobre como transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Pois bem, vamos aqui agora então retirar essa dúvida. Vamos começar de metro por segundo para quilômetro por hora, depois faremos de forma inversa. Sempre que eu quero transformar metros por segundo para quilômetro por hora, basta que eu pegue a velocidade em metros por segundo, então a medida de aceleração, e multiplique por 3,6. Lembrando que eu tenho duas grandezas aí. Uma é de comprimento e uma outra é horária, ok? E a horária, ela tem base sempre 6 e não base 10. Então, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, e por isso vem esse 3,6. Olha só, por exemplo, a velocidade de 10 metros por segundo é igual a 10 vezes 3,6 km por hora, que é igual a 36 km por hora. Se você observar essa figura, nós temos que, num segundo, é possível percorrer 10 metros. Acontece que 1 minuto tem 60 segundos, não é mesmo? Pois bem, então se em 1 segundo o veículo percorre 10 metros, quando nós pegamos 10 metros e multiplicamos por 60 segundos, nós temos que em 1 minuto esse veículo percorreria 600 metros. Depois disso, nós sabemos que 60 minutos é igual a 1 hora. Pois bem, então nós vamos pegar 60 minutos e multiplicar pelos 600 metros. Então, nós temos 6 vezes 6, 36, e aí vou repetir os 3 zeros da multiplicação, 36.000 metros por hora. Como nós sabemos que 36.000 metros é igual a 1 quilômetro, pois cada quilômetro tem 1.000 metros, então nós vamos dividir 36 por 1.000, e aí nós vamos ter então 36 quilômetros por 36 quilômetros por hora, ok? Mas, então, se você observar aqui, bastou multiplicar 10 metros por segundo por 3,6 km por hora, deu 36 km por hora, deu exatamente aqui o que está demonstrado. Agora, se nós fizermos agora de quilômetro por hora para metro por segundo, vai ser o quê? Uma operação inversa, ou seja, uma divisão por 3,6. Então, a velocidade de 90 km por hora equivale a 90 dividido por 3,6, que dá metros por segundo, que dá 25 metros por segundo. Vamos ver a operação fazendo passo a passo? Nós sabemos que 90 quilômetros é igual a 90.000 metros. Já vou converter então. Então, nós temos aqui 90.000 metros, ainda continua por hora. Tudo bem? Agora, vamos dividir 90.000 metros para 60 minutos. Tudo bem? Então, vamos dividir aqui por 60. Vou cortar esse zero. Tenho 9.000 dividido para 6. Se nós pegarmos 9 dividido para 6, vai dar 1. 1 vezes
vezes 6 é 6, 9 menos 6 dá 3, então nós vamos pegar agora 30. 30 dividido para 6 dá 5. Ainda sobrou 2 zeros, vou colocar aqui. Então agora nós saímos de hora e nós vamos para 1.500 metros por minutos. Ainda falta levar para segundo. Então nós vamos pegar, dividir, nós sabemos que cada minuto tem 60 segundos, vamos dividir por 60. Vou cortar esse zero com esse. Então nós temos 150 dividido para 6. 150 dividido para 6 vai dar 25 metros, e agora já é segundo, 25 metros por segundo, que é exatamente a operação que estava ali. Bom, pessoal, era isso que tinha para trazer para vocês por hoje. Fique atento no nosso canal e também você que é da São Lucas, fica atento aí nas atividades que nós postaremos novos vídeos. Vou trazer algumas resoluções de exercício ainda sobre esse assunto e a próxima unidade nós falaremos sobre conjuntos numéricos. Um abraço, até lá!